eu trago para vocês uma discussão a respeito do formidável Ensaio sobre a Cegueira, do mestre português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, salvo engano, do ano de 1998. Grande Saramago, já falecido. Imaginem vocês que todos nós estamos em nossas vidas cotidianas, nossas vidas voltadas para nós mesmos, para os nossos projetos, para o nosso egoísmo, para os nossos desejos, para o nosso consumismo, para a nossa mediocridade, para a nossa banalidade, nesse tipo de sociedade de turbocapitalismo, de neoliberalismo. E de repente, espoca Fiat Lux, ou na verdade, o reverso do Fiat Lux. Não se fez a luz, se fez a escuridão, e uma escuridão branca pela cegueira branca. As pessoas, sem quaisquer explicações, como se nós estivéssemos no seio mesmo da novela A Metamorfose, do mestre tcheco Franz Kafka, que converte o Gregor Samsa, o protagonista, eu diria mais, o anti-herói, o pobre anti-herói de A Metamorfose, em um inseto asqueroso logo no começo, sem quaisquer explicações, como em Kafka, como na novela de Kafka, começa a espocar entre as pessoas a cegueira branca. Bom, quando apenas uma pessoa não consegue ver, isso parece contingente. Isso parece um drama mais pessoal, uma tragédia mais pessoal do que propriamente coletiva, social, política, econômica e histórica. O problema é que a cegueira branca é contagiosa como o horror do coronavírus. Esse sim tangível. E conforme as pessoas, sem quaisquer explicações, eu repito, e hoje, o interessante é pensar que até hoje, tá certo que se passaram apenas poucos meses desde o início desse horror da pandemia do coronavírus. Mas até hoje não se pôde determinar ao certo de onde veio o coronavírus. Há hipóteses, mas hipoteses, ou seja, teses insuficientes, para se transformarem em teses precisam ser confirmadas. E ainda não se sabe ao certo de onde veio esse coronavírus. O que se sabe ao certo são o que se conhece ao certo, o que se conhecem são as várias teorias da conspiração. Horrorosas de ambos os lados, atribuindo de maneira até criminosa a origem do coronavírus com uma dolosidade chinesa, isso é um horror, e alguns atribuindo com uma dolosidade estadunidense, isso também é um horror. Quaisquer colocações farsescas e falsas nesse sentido precisam ser rechaçadas terminantemente. Mas é importante dizer aqui, gente, que a cegueira branca ela começa a se terminar. Ela ceifa, a possibilidade de vida das pessoas. As pessoas não conseguem mais dirigir os seus veículos, os carros batem, pessoas são atropeladas, pedestres são atropelados, estão atravessando a rua, ficam cegos, não conseguem andar, não conseguem mais ver, as pessoas não conseguem assistir a televisão, aí a gente começa a ver, isso é interessante, na questão do império dos sentidos, a gente começa a ver o efeito da visão, a primazia da visão como sentido mor. Pensem, por exemplo, nos outdoors, nas luzes de neon, nas propagandas que emporcalham a cidade, que aviltam a paisagem da cidade que deveria ali ser encampada por árvores, por macieiras, por chorões, por palmeiras, e na verdade são encampadas por outdoors horrorosos, feios, de mensagens medíocres e mnemônicas. Bom, nesse sentido a cegueira branca seria até boa, porque nós não conseguiríamos mais ver esse horror que emporcalha as nossas cidades. Mas aí é preciso dizer que toda a essência da vida micrológica e da vida social vai sendo ceifada. E como a cegueira branca é contagiosa, aqueles que ainda não a haviam adquirido começam a coagir os cegos brancos e as cegas brancas, aqueles vitimados pela cegueira branca, a uma quarentena terrível. As pessoas são isoladas, as pessoas com cegueira branca são tratadas como leprosos, são tratadas como proscritos, como amaldiçoados. Aparecem, como não poderia deixar de ser, e como aconteceu tragicamente na teoria do coronavírus, dimensões dogmáticas e fanáticas dizendo que a cegueira branca é uma punição de Deus, dizendo que isso não deveria acontecer, que a humanidade está pagando por seus próprios pecados. Como só ia acontecer com acidentes naturais, com acidentes biológicos, com catástrofes, em que dogmáticos religiosos e religiosas tendem a dizer esses horrores. Mas eu quero falar para vocês que toda a vida social,
toda a essência da vida social, na sua arbitrariedade, no seu poder de Estado, na sua desigualdade, é revelada pelo Saramago por um elemento maravilhoso. O que eu estou querendo sugerir a vocês? Que o ensaio sobre a cegueira do Saramago é muito mais realista, é escatologicamente realista, é radicalmente realista, levando a realidade às últimas consequências e transigindo com o sobrenatural, com a ficção, com a fantasia, com o elemento maravilhoso, com o elemento incrível, do sentido de não ser crível. Saramago inocula mais realidade, a própria realidade, trazendo o elemento da maravilha, da ficção, da fantasia. Flávio, mas isso é um paradoxo. É. Bem-vindos e bem-vindas ao domínio da arte, ao domínio da literatura. Essa que é uma das antecâmaras do meu coração. Vejam vocês, o superrealismo saramaguiano é um realismo sobrenatural, é um realismo mágico, é um realismo fantástico. Como queiram dizer, eu não gosto de nomes e delimitações tipológicas. O que eu quero dizer é que Saramago não fez isso apenas uma vez em sua literatura. Saramago já escrevera as intermitências da morte. Quais seriam as consequências se as pessoas não morressem? Nós desejamos que nossos entes queridos não morram, mas se eles fossem imortais, se as pessoas não morressem, como ficaria o mercado de trabalho? Como ficaria a superpopulação na Terra? Como ficaria a alimentação das pessoas? Se nós não conseguimos alimentar a todos e a todas, havendo a possibilidade de alimentar 7 humanidades, mas nós não conseguimos fazê-lo por egoísmo, pela arbitrariedade dos sistemas político-econômicos, como ficaria se não houvesse a morte? Se a morte fosse intermitente? Vocês estão percebendo? Esses raciocínios sumamente ardilosos, sumamente criativos, geniais, brilhantes do Saramago, iluminam a nossa sociedade de fora para dentro, com um elemento sobrenatural mostrando a essência mesma da vivência social. Por quê? Vocês acham que os pobres sofreram da mesma maneira que os ricos a cegueira branca? Obviamente que ninguém podia ver, mas uma coisa é não conseguir ver tendo dinheiro em conta, tendo poder a ser articulado para suprir carências. Outra coisa é não ver piorando a sua condição de não poder ter uma sobrevivência condigna. Vocês acham que as instâncias de Estado, que tentaram se resguardar ao máximo das pessoas contaminadas pela cegueira branca, infectadas com a cegueira branca, se recrudesceram em democracia ou recrudesceram em arbitrariedade? Tolhendo as pessoas de saírem de suas casas. Trazendo ali um aspecto, obviamente, humanista de isolamento social, mas ao mesmo tempo aproveitando para passar medidas arbitrárias, para mostrar a natureza arbitrária do Estado, a natureza de classe e a natureza de dominação político-econômica. Saramago vai mostrando tudo isso. Existe, no coração do livro, um diálogo do qual eu nunca vou me esquecer. No filme do Fernando Meirelles, esse diálogo é feito entre a sobrinha da Sônia Braga, a Alice Braga, que é uma atriz formidável, e o Danny Glover, esse ator estadunidense que é historicamente conhecido aí por ter feito os filmes Máquina Mortífera, ali ao lado do Mel Gibson. O Danny Glover, que é um ator super progressista, esteve aqui no Brasil várias vezes para o Fórum Social Mundial de Porto Alegre, com o lema Um Outro Mundo é Possível. No filme como no livro, existe um diálogo sumamente interessante em que a Alice Braga e o Danny Glover, que se tornaram amantes ali, no livro como no filme, eles estão discutindo e o Danny Glover pergunta para a personagem da Alice Braga qual era o nome dela, porque eles até então não haviam dito nome um para o outro, que é muito peculiar, muito curioso, e na verdade ninguém se tratava pelo nome. É como se a visão subtraísse a identidade mais precípua das pessoas de tal maneira que fosse impossível ter a autoidentificação, ter a dimensão de que eu sou eu. É como se, diante da impossibilidade de ver o mundo, mas seria impossível cheirá-lo, seria possível tocá-lo, seria possível ouvi-lo, mas dada a primazia da visão, dado o sentido mais nobre da visão, a pessoa perdia a dimensão de si a não poder ver numa das ações mais banais da nossa vida, olhar o nosso rosto no espelho. Já não é possível olhar o nosso rosto no espelho. A Alice pergunta
pro Danny Glover como ele se chama, como a personagem do Alice Braga pergunta pro Danny Glover como ele se chama. E o Danny Glover diz: eu não vou dizer meu nome e eu não quero saber o seu nome. E aí a gente fica, né? Fica um silêncio entre os dois, no livro como no filme. E a gente fica se perguntando, mas por que isso? Como assim? A cegueira branca tolheu aí a humanidade? E aí o Danny Glover vai dizer: eu não preciso saber o seu nome, eu não quero saber o seu nome, eu não preciso saber o seu nome, porque eu já conheço aquilo que em você não tem nome, que é o indizível, o inominável, o pior, aquilo que luta pela sobrevivência de si contra os demais, aquilo que passa por cima dos demais, aquilo que tolhe os demais. Eu não preciso saber o seu nome, porque eu já conheço o inominável em você. Vejam que colocação formidável. Então, gente, o ensaio sobre a cegueira, e esse título, eu quero analisar agora com vocês brevemente esse título, é muito interessante. Por quê? Porque não é um ensaio apenas sobre a cegueira, é um ensaio sobre a lucidez. E no seio da palavra lucidez tem luz. E aquilo que foi subtraído das pessoas, quando elas ficaram cegas, foi justamente a luz. Mas será que nós modernos, será que nós, filhos diletos do iluminismo, que estamos ceifando a natureza, que estamos, pelo tolhimento da natureza, trazendo ali epidemias, porque animais que transmitem vírus estão tendo seus habitats tolhidos, estão cada vez mais próximos das cidades de pedra, de concreto, cidades de enchentes, cidade de esgoto, cidade de mau cheiro, de poluição. E as epidemias agora são possibilidades virtuais e tangíveis para todos e todas nós. Será que nós conseguimos, na nossa lucidez racional, de meios com vista a fins, de racionalidade instrumental, que nos instrumentaliza a nós próprios, será que nós, lúcidos e racionais por excelência, não trouxemos para o seio mesmo da modernidade a suma irracionalidade da fome, da epidemia, da pobreza, da falta de habitação, da falta de saúde, apostando que as soluções são apenas e tão somente individuais e não coletivas? Que nós devemos pensar antes em nós mesmos do que nos outros, e que quando temos problema, aí vamos recorrer aos outros, mas aí é tarde demais. Como diria o poeta alemão Bertolt Brecht, foram bater as portas daqueles que haviam sido escravizados. Mas eu não sou escravo, eu não fui escravizado, eu não me importei. Foram bater as portas dos judeus perseguidos pelos nazistas. Mas eu não sou judeu, eu não me importei. Agora batem a minha porta. Eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Esse poema formidável do Brecht dá a dimensão para nós pensarmos que o ensaio sobre a cegueira é o ensaio sobre a cegueira de todos e todas nós que vemos. Nós vemos, mas ainda assim somos cegos. E por que a dimensão do ensaio? Porque o ensaio, como gênero literário, como gênero textual, é um gênero aberto. É um gênero que comporta a experimentação. Daí o seu nome ensaio. É um gênero errante por excelência. Aberto e livre. O ensaio pode incorporar poesia. O ensaio parte da prosa, mas pode incorporar relato jornalístico, crônica. Todos os gêneros cabem no ensaio. O ensaio é um balaio de gatos. Mas sabe o que é um balaio de gatos? A nossa vida. Qual gênero poético? Qual gênero literário? Qual gênero textual pode advogar para si a primazia de expressar a realidade ou de expandir a realidade, como faz Saramago, com seu realismo inoculado de magia, inoculado de misticismo, inoculado de sobrenatural? Então o ensaio sobre a cegueira é uma tentativa de, por vários ângulos, captar narrativamente a nossa decrepitude, a dimensão de que a nossa sociedade está assentada sobre bases de egoísmo, sobre bases de arbitrariedade, que, como ditam o cotidiano, pela grande mídia cúmplice, conservadora e eu diria mais reacionária, com os ritos religiosos que sacralizam muitas vezes, mas não só, é claro, há dimensões emancipatórias na religião, na espiritualidade eu diria, porque da religião eu tenho bastante desconfiança, das religiões sobretudo quando se mesclam a poder político, mas que sacralizam o cotidiano. O que Saramago faz é tirar o véu de legitimidade do cotidiano com um tipo de inoculação de vírus da cegueira branca que mostra a violência do real.
Quando pessoas dizem que há manifestações que são violentas, essas pessoas deveriam pensar que muitas vezes a violência do oprimido é uma contra-violência em relação à suma violência do opressor. Flávio, você está legitimando o quebra-quebra de manifestações. Não, gente. Legitimação é uma atividade intelectualmente menor. Eu estou tentando entender aqui com vocês as pulsões de contra-violência daqueles que sofrem, daquelas que sofrem. Então quero trazer para vocês que Saramago nos ajudou a compreender no seu ensaio sobre a cegueira, com o elemento mágico, o coração mesmo da violência da realidade, da brutalidade no cotidiano, ou daquilo que eu chamo de sociopatologia da vida cotidiana. O curioso é que nós, que nos consideramos sumamente clarividentes, racionais, iluminados e iluminadas, quando perdemos a visão pela cegueira branca, quando perdemos ali a lucidez, o transpasse da luz, é que conseguimos sentir quão opressor é esse tipo de sociedade. É claro que a maioria da humanidade sente na pele a falta de habitação condigna, a falta de alimentação condigna contra si. Mas muitos de nós e muitas de nós, remediados e remediadas, porque temos um emprego contingencialmente, porque conseguimos comprar casa, porque não temos as agruras que a maior parte da humanidade tem. E se você está assistindo a esse vídeo, se você gosta de leituras e lê Saramago, infelizmente é um direito sonegado a muitas pessoas, dado o crime social por falta de educação a que as pessoas são submetidas e submetidas. Se você está assistindo a esse vídeo, você é uma pessoa que também teve a oportunidade como eu, oportunidade que é um privilégio num país como o Brasil, de poder estudar e conseguir complexificar a subjetividade. Somos nós, sobremaneira, que precisamos refletir autocriticamente sobre esses privilégios e entender o ensaio sobre a cegueira desse cotidiano. E tentarmos aí disseminar, como eu procuro fazer com vocês, por esse canal do YouTube como Universidade Aberta, ideias humanistas, ideias de solidariedade, ideias de compaixão, ideias de relativismo em relação a dogmas e valores que são tidos como absolutos. Então, pessoal, o ensaio sobre a cegueira nos desnuda. Não é a cegueira só em relação ao mundo. É uma cegueira que faz com que nós nos voltemos para dentro de nós, já que não podemos olhar para fora, para que nós vejamos a sociedade em nós, para que nós nos vejamos em sociedade, para que nós desnudemos as estruturas mesmas da vivência social. Essa foi então, gente, a resenha sobre o clássico de José Saramago, escritor português, Prêmio Nobel de Literatura em 98, o ensaio sobre a cegueira. Se você gostou demais essa resenha de livro aqui do meu canal, eu peço que você dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, aqui embaixo desse vídeo, deixe o seu comentário para eu poder conversar com você. E ainda mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla de nome Seja Membro. Se você gosta das aulas ao vivo desse canal, das resenhas de filmes, das resenhas de livros e das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista do canal, que você considere a possibilidade de patrocinar financeiramente o canal nas 4 faixas de membro que existem, para que nós possamos continuar juntos, fazendo esse canal como uma universidade aberta de disseminação de humanismo. Então é isso, pessoal. Eu deixo o convite para vocês sempre acompanharem as resenhas de livros aqui no meu canal, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!